Jair Krischke. Pedro Ruas. Por favor, me diga, quem é Pedro Ruas? Olha, eu vou começar essa resposta, Jair, dizendo primeiro quem é Jair Krischke, porque faz parte. Da definição da minha vida faz parte isso. O maior defensor de direitos humanos do Brasil, um nome internacional, mundial. Eu tive a oportunidade de ver isso no exterior, na Argentina. Um nome que é mais conhecido no mundo que no Brasil, Jair Krischke. Um herói dos direitos humanos. E eu começo me definindo por sendo um amigo do Jair Krischke, um seguidor. Como sempre fui também, Jair, um seguidor e amigo do Brizola. Tu grande sabes figura, disso. grande Sabes figura. disso. Eu sou um advogado de trabalhadores, me defino assim. Comecei, tu sabes também, aos 21 anos ainda como estagiário, a defender trabalhadores na Justiça do Trabalho. Sempre fiz isso, defendi mais de 20 mil trabalhadores, eu fiz esse levantamento pelas audiências. Vou disputar, né? Vou disputar o meu 8º mandato. Eu já tive 7 mandatos, 1 de deputado estadual, 6 de vereador. Fui conselheiro estadual da OAB, fui conselheiro federal da OAB, fui presidente da comissão da Associação de Advogados Trabalhistas, a AGETRA. Então, sempre tive muito ligado, muito vinculado a essas lutas sindicais, às questões da categoria, dos advogados, dos direitos humanos, né? Seguindo o teu comando e a tua liderança, um defensor das causas humanitárias mais importantes, né? Combate ao racismo, combate à homofobia, enfim, combate a tudo aquilo que... combate ao machismo, ao sexismo, a tudo aquilo que, de alguma forma, representa a não civilização, na minha opinião. Eu sou um lutador e me realizo na luta. Eu gosto disso, né? É a minha vida. Eu me sinto com a vontade de ser assim desde criança. Então, e me sinto cada vez mais assim. Estou com 68 anos e isso cada vez é mais forte em mim. Eu me defino dessa maneira. Pedro Ruas, eu acho que é muito importante que tu fales das tuas lutas. Não é? Algumas até eu conheço, algumas fizemos em parceria. Não é? Muitas. Fui liderado por ti, muitas delas. Mas o importante é agora falar, colocar neste momento o histórico das tuas lutas. E por que razão tu queres renovar o teu mandato de vereador? Jair, eu estava agora nessa tragédia climática que vivemos em Porto Alegre, foi um horror. Antes, durante e depois, né, das enchentes, porque falta de prevenção, falta de cuidado, falta de atenção, falta de vontade política do prefeito, foi um desastre. E eu estava um dia na Ilha Grande dos Marinheiros e um senhor, a gente diz senhor, mas ele era mais jovem que eu, mas a gente diz senhor assim, eu tenho certeza que era mais jovem. Ele me disse assim, eu perdi tudo e ninguém me ouve. Eu não posso dizer isso para ninguém, porque ninguém me ouve. E eu digo, me conte, eu vou tentar ser a sua voz. E ele me contou. E o que ele me contou foi falei na tribuna. E depois nós tentamos ir de novo na Ilha Grande e acho que alguma coisa aconteceu. Conseguimos esse meio tempo. Eu acho que o mandato, Jair, ele me dá essa voz, para ser a voz dos outros. Para ser aquilo que as pessoas precisam. Porque eu não sou mulher, eu não sou pobre, eu não sou gay, eu não sou palestino, eu não sou negro, mas eu luto por essas causas, por essas pessoas, por esses setores, por esses segmentos. Então, ser a voz desses setores, de todos esses, digamos assim, estamentos sociais que não têm a voz ouvida, me dá muito orgulho. E, eventualmente, isso é reconhecido. E eu fico muito contente. Se eu for relatar
episódios, eu poderia relatar episódios nos direitos humanos, onde segui as tuas indicações e lutamos lado a lado, sob o teu comando, e fizemos muita mudança. Fora todas que tu fizeste e onde eu não estava. Mas junto contigo fiz muitas. Então isso tudo, claro que dá alegria, claro que nos dá contentamento, no mínimo uma satisfação. Por que um novo mandato? Porque o mandato dá essa força. O mandato dá tribuna, o mandato dá visibilidade, o mandato nos faz poder ser a voz dos outros, além de ser só a nossa. É muito importante essa tua posição, porque, Pedro, lamentavelmente o que a gente nota, né, é que nesse universo de vereadores, Porto Alegre são mais de 30, uma insensibilidade e um desligamento das questões da população. Como se não tivesse nada a ver o parlamento com as lutas, os sacrifícios, as reivindicações do povo. E tu tens sido esta voz, realmente, Pedro. Tu tens sido esta voz. Eu procuro, Jair, eu nasci na Beneficência Portuguesa, nasci em Porto Alegre, me criei em Porto Alegre, sempre morei aqui, tenho um amor pela cidade muito grande. E vejo que as pessoas parece que têm uma dificuldade de se dedicar ao município como se isso fosse uma coisa menor. E não é, ele é o nosso mundo. Porto Alegre é muito importante. Agora, dia desses, eu vi uma denúncia do jornalista Carpinejar sobre o problema da Rua da Praia, ali, das pedras que estão retirando, as pedras históricas, são logo após o período dos açorianos. Essa mesma denúncia já havia me feito o Caio Lustosa, que foi vereador comigo, eu fui vereador com ele, enfim, há muitos anos, nos anos 80. Eu já tinha levado para a tribuna esse tema, as pedras, quer dizer, os paralelepípedos que estavam ali, né, cor-de-rosa, azul, de cor cor-de-rosa, vermelho, azul, amarelo, enfim, branco, preto, que são daquele tempo, e formavam desenhos belíssimos. Havia turistas para olharem aquilo com 150, 180 anos, alguns, 200 anos, algumas daquelas pedras, desapareceram dali, saíram dali, na maior parte, ficou uma parte bem pequena. E o que foi posto no seu lugar é horrível. Não é só moderno, é muito feio. O moderno não precisa ser feio, apesar de que tirar aquilo já seria um crime, mas ainda é feio e é ruim. E o centro não é acessível. As pessoas talvez não percebam que quem não morrer jovem será idoso. E o idoso tem dificuldade de andar com aquela buraqueira toda que tem no centro da cidade. Aliás, em toda Porto Alegre não há uma acessibilidade. Sou testemunha. Testemunha. E os cadeirantes, as pessoas com dificuldade de locomoção. Pode alguém nunca ser cadeirante? Pode nunca ter dificuldade por doença. Agora, se não morrer, será idoso. E terá dificuldade. Não tenho dúvida. Porto Alegre é uma cidade despreparada para a pessoa com qualquer dificuldade. E está ficando feia. Está ficando feia. E eu acho importante, muito importante, que um vereador se preocupe com isso. Pense na qualidade de vida das pessoas. Pense que as coisas têm que ter uma lógica, a cidade tem que ter toda essa ideia aí de criarem a tese do Lago Guaíba. É Rio Guaíba. Criaram a tese do Lago Guaíba para poder construir a 30 metros da margem. Se for rio, são 500 metros. Então, isso é importante. O Rio Guaíba tem que ser preservado. E as suas margens também. Isso preserva as pessoas, porque elas podem afundar ali. Aquilo pode cair. Agora, a especulação imobiliária em Porto Alegre é uma coisa que não tem limite. A enchente agora provou. Provou exatamente isso. Essa tragédia poderia ser minimizada, talvez até evitada. Nós temos uma água corrente, né, no Rio Guaíba, que um lago não tem, que sai na Lagoa dos Patos, que sai lá no Canal São Lourenço, que vai sair no mar, e, portanto, nós temos aí um rio, efetivamente, que tinha que ser respeitado como tal, como rio.
e com toda a legislação que é federal e universal, copiada do mundo. E isso nos daria meio quilômetro de segurança nas margens, que não há. E aí o risco todo é gigantesco. Não tenha dúvida. E o rio, quando se revolta, ou quando há algo, né, que o impulsione, mesmo o vento forte, ou as correntes submersas, bem, a cidade tem riscos. Se fosse lago, não teria. No auge da enchente, Pedro, no auge da enchente, o professor Ilírio fez medições, professor da URGS, fez medições. Eu já ouvi falar nele. A água do Guaíba renovou-se num dia, toda a água. Toda a água renovou-se. Não há lago que faça isso. Não, nenhum lago. 30 milhões de litros por segundo. Então, veja, é um rio. É um rio. É um rio. Se a gente olhar a legislação federal, chama de curso d'água. É isso aí. E aí por que é negativa, né, em relação a isso? Porque é negativa, porque negar essa realidade óbvia possibilita construir na margem. Então, aí a gestão municipal, a prefeitura, no período pré-enchentes, quando poderia e deveria cuidar da cidade, ter um mínimo preparo para uma situação como essa. O que é o mínimo preparo? Tinha 23 bombas de sucção, 3 funcionando. Como 3 funcionando? Eu tenho um projeto agora de lei, tramitando na Câmara, que obriga a fiscalização das bombas e seus geradores a cada trimestre, a cada 3 meses. Dos geradores, que eram, não sei se eram 18 ou 19, tinha 2 funcionando. Tiveram que pedir emprestado para a Sabesp, em São Paulo, que ele era flutuante, ele andava. Né? Então, mas por que Porto Alegre não tem um gerador daqueles? Poderia ter, porque a preocupação era construir, e construir ali, no Rio, fazer empreendimentos milionários, bilionários. Da onde isso? Aquilo tudo ali pode ser destruído. Cadê o embarcadeiro agora? É verdade. Ficou embaixo d'água. Aquela cópia de Buenos Aires ficou embaixo d'água. Uma cópia tosca, né? Muito tosca, mas é isso aí. Tosca. Não, cuidado. O atual prefeito, com todo respeito, ele falava em destruir o Muro da Mauá. Há várias entrevistas. E, aliás, o atual governador também. Falava em destruir o Muro da Mauá, um muro feio. Em nome da modernidade. Separa a cidade do rio. Imagina se tivesse destruído. Porque o volume de água agora foi maior que em 41. Sim, muito maior. Então, em 41 não havia o muro. Bem, sem o muro agora, a cidade teria sido inundada até os morros, pelo volume de água que teve. Eu fui olhar as comportas, né, ali do Muro da Mauá, que elas correm em cima de um trilho, como qualquer garagem, né, automática, a pessoa aperta e ela corre para aí também tem um trilho embaixo. E teria que botar, nem que fosse um óleo velho queimado, de vez em quando ali para um trilho ficar minimamente, né, em condições. Pois quando ocorreu a tragédia climática, quando as enchentes começaram, fazia 3 anos que nenhuma gota de óleo colocavam ali. O que fizeram? Numa comporta empurraram com um trator, quebrou. Na outra puxaram com um caminhão, quebrou. Aí foram colocar sacos de areia com plástico. Eu aprendi, isso eu não sabia, que eu vou dizer agora. Eu aprendi que não se usa areia com plástico. Dessa forma não. Tinha que ser cimento com papel para trancar. Ou tecido. Ou tecido, exatamente. Bem, mas não é possível, fizeram até isso estava errado. A extinção do DEP, que eu achei uma barbaridade, o Departamento de Esgotos Pluviais em 17, foi extinto. O DEMAI não tem como assumir aquela parte dos esgotos. O que aconteceu? Os esgotos não estavam cuidados, explodiram. A água do centro era a mais suja da cidade, porque havia muitos esgotos pluviais estourando.
Mas estouraram esgotos cloacais também. Não era água do rio. Não era água do rio. Então era um problema muito sério. Doenças de todo tipo, de toda espécie. E o pós-enchentes. Eu andei em tudo. Sarandi, bairro Maitá, Arquipélago, as ilhas todas. Na Ilha Grande dos Marinheiros, que aquele senhor me disse. Ninguém me ouve. Para quem que eu falo se ninguém me ouve? E eu vi aqueles entulhos, né? A gente chama de rejeitos, não se deve chamar de lixo mais, mas parece lixo, né? Parece dar uma impressão muito negativa, com ratos que, bem, tamanho de gatos. E aquilo ali, obviamente, são doenças. E eu estava em frente a uma casa onde o dono da casa, que era um jovem, porque a sua esposa era jovem também, e ela me disse, ele estava internado na UTI com leptospirose. Leptospirose. E eu falei com a mãe dele, que veio ali também, uma senhora, a dona Marina, lembro o nome dela. Falamos sobre a doença ali, que é ela disse assim, até hoje, isso já faz agora uns 15 dias, talvez, mas até hoje, ela disse, não passou um caminhão do Demeril aqui. Um. Incrível. Porque é ilha, porque são pobres. Então, o que eu vejo de mais dramático em Porto Alegre, e por isso um mandato se justifica também, e renovar o mandato, é porque há uma desatenção com a pobreza. Porto Alegre parece que foi feita para as pessoas que têm dinheiro, e às vezes muito dinheiro, e talvez necessariamente muito dinheiro. Não, Porto Alegre é de todos nós. Porto Alegre é para todas as pessoas. E Porto Alegre, ou a pessoa vem investir, ou não tem lugar em Porto Alegre. É verdade. Que coisa incrível, né? Foi sendo transformada assim. É um desprezo pelo ser humano. Eu desprezo pelo ser humano. As pessoas querem saber o que é esse desprezo? Visitem a Ilha das Flores. Visitem a Ilha da Pintada. Visitem a Ilha Grande dos Marinheiros, a Ilha do Pavão. Que é um horror. O bairro Maitá ficou embaixo d'água, lá no Sarandi, perto da Vila Elizabeth, havia 26 mil casas embaixo d'água. As bombas só funcionaram para o outro lado, lá para o lado da Fiergs. Ali não tiravam água nenhuma, ali quem tirou água foi o sol. Foi o sol. E que ainda segue muito precária a situação. Precaríssima. De 2 em 2 dias eu vou ao Sarandi, geralmente ali perto na Vila Elizabeth, perto da Asa Branca. É horrível ali a situação, o pessoal sofre muito. Meu caro Jair Cris, que isso aí é um drama, né, da nossa capital, aqui do Sul, que foi muito piorado com a chamada tragédia climática, com as enchentes, com tudo que houve. Porque as pessoas ficaram sem acesso a nada, sem acesso sequer ao seu emprego, à sua casa, sequer a um pronto-socorro, sequer, às vezes, ao ar, porque ficavam afogados. Então não tinham comida e continua esse drama. O desemprego aumentou muito em Porto Alegre. E o que se fez aí, muitas pessoas fizeram, eu fiz muito e continuo fazendo, é conseguir cestas básicas e água mineral para as pessoas comerem, beberem. E há muita gente, muitas entidades fazendo isso. Ainda bem, porque do poder público não vem quase nada. Quase nada. É de instituições e de pessoas. Aliás, essa tragédia mostrou de novo a importância do serviço público na pessoa dos funcionários, servidores, que por sua própria vontade, né, atuaram, às vezes correndo risco de vida. Mas também mostrou algo que é fascinante, né, que é a solidariedade do pobre para com o pobre. E nisso tudo, Jair, há uma outra coisa que ocorreu como decorrência. Já havia em Porto Alegre um déficit habitacional. Antigo. Que nós já debatemos. Que piorou muito. Piorou uma barbaridade. Eu peguei um levantamento do IBGE relativo ao ano de 22, que dizia o seguinte: em Porto Alegre há 111.003
imóveis desocupados. 111 mil. E há 48 mil pessoas precisando. Bom, na matemática isso fica simples. Eu tenho 2 imóveis para cada pessoa que precisa. Todo mundo vai ter casa. Fiz um projeto de lei que está tramitando na Câmara Municipal, pelo qual as pessoas, depois de vistoriado o imóvel, têm condições, né, têm segurança, as pessoas têm direito a usá-lo, pelo menos por um período de 12 meses, até ter outra moradia, ou ficar naquela própria moradia. Se for municipal, o imóvel imediatamente, e se for estadual ou federal, mediante convênio, e se for particular, mediante indenização, dentro na forma legal. Né? Bem, esse projeto está tramitando, porque as pessoas sabem que eu tenho uma posição muito firme sobre isso, muito firme. A Constituição Federal garante o direito à moradia, e eu atuei em muitas ocupações e penso o seguinte, eu digo, já enfrentei situações difíceis, mas eu digo, quando morar é um privilégio, ocupar é um direito. Eu vou dar um exemplo. Ali na ladeira com Andrade Neves, há um prédio branco, bem na esquina. Um prédio grande, um prédio já com um certo tempo, que ficou 20 anos, 21 anos desocupado. Ele foi ocupado por 60 e poucas, 60 e alguma coisa, famílias. Eu fui lá algumas vezes, eles ficaram 3 anos lá. Eles melhoraram o prédio, arrumaram até o elevador. Deram segurança para a região, as pessoas gostavam que estivessem ali, porque gente ali, segurança, famílias inteiras ali, né? Crianças e tal, foram despejados. No dia, para dar segurança lá para as pessoas, para evitar a violência, eu estava lá, no dia do despejo, e eu falei para o pessoal da Justiça e da Polícia, esse lugar que vocês estão tirando as pessoas ficará vazio. Ele não tem utilidade. Tinha utilidade para elas. Isso foi em 2017. Nós estamos em 2024. Continua vazio. Continua vazio. Incrível, né? Com uma corrente gigante trancando ali. Podem olhar, Andrade Neves com ladeira, com General Câmara. Está ali o prédio fechado, vazio. E inúmeros outros. Esse é um exemplo apenas. Sim. Inúmeros outros. Isso no centro da capital gaúcha. No centro, nós temos por toda a cidade, por todo o perímetro urbano, nós temos isso. E eu tenho um outro projeto, Jair, que eu considero bem importante, e eu já fui derrotado em 2010. Mas acho que agora será diferente, suponho. Esse projeto nem é originalmente meu. Eu copiei de Buenos Aires, onde estivemos juntos. Lá em 2010 eu copiei. Quando nós temos assim, digamos, que Porto Alegre tem uma característica que é possível que seja de outras cidades, não posso afirmar que não sei. Há um conglomerado grande de proprietários de imóveis que eles mantêm os imóveis fechados. 100 imóveis, 200 imóveis, 300 imóveis. E outros tantos que eles têm alugados, locados, enfim. E até pagando condomínio, para forçar o aumento dos aluguéis. Bem, o que eu fiz? Eu peguei essa Copa de Buenos Aires, onde também a propriedade tem que ter uma função social. Eu nem sei como é que está agora em Buenos Aires isso, né? Mas, e coloquei da seguinte maneira, a pessoa pode ter 1, 2, 3, 4, 20, 30 imóveis, sei lá quantos. Agora, a partir do 4º imóvel sem uso, o IPTU sobe bastante. E muito. E muito. Não é um projeto socialista, comunista, como disseram. Eu não estou tirando a propriedade de ninguém. Apenas, se não tem uso algum, se não é nem alugado, o IPTU sobe. Só isso. É dele o imóvel. Mas o IPTU vai subindo. Porque por que tem aquele imóvel fechado ali e tanta gente querendo morar? Não é justo. Então, e pagando o mesmo IPTU de um imóvel? Não. A propriedade, pela Constituição, tem que ter função social. Função social. Um imóvel fechado não tem função social alguma. Então, aumente o tributo municipal. Pedro Rua, sabe o que me fez lembrar?
há 60 anos atrás, o presidente João Goulart propunha a reforma urbana, que mais ou menos tinha esse princípio. Era a partir do terceiro imóvel. A partir do terceiro imóvel. É verdade. Não é? O imposto começaria a subir. O quarto imóvel, mais ainda. O quinto, mais ainda. E vai aumentando na medida em que tu vai acumulando. Porque aí tu nega o princípio constitucional da finalidade social. Não é? É possível, eu estou imaginando, eu não sei. É possível que Buenos Aires tenha se inspirado nisso para ter feito. Provavelmente. E nem sei como está na Argentina. Eu te digo assim, o Milei ainda não chegou aí. Não sei. Ainda não chegou. Agora, isso é justo e necessário se as pessoas não têm onde morar e alguém pode acumular 10 imóveis pagando o mesmo tributo, bom, ele vai ter os seus 10 imóveis, seus 100 imóveis, seus 1.000 imóveis. Continuar proprietário? É proprietário, mas o tributo é alto. Quer diminuir o tributo? Alugue. Sim. Alugue. Acabou o problema. Alugou. Deu função social à propriedade. Então, me parece que há um trabalho, sim, sério, que se pode fazer, com todos os limites que a lei estabelece, mas se pode fazer dentro de uma cidade. Basta que haja algum grau de colaboração, né, do poder público central, do executivo. Tu lembras, Jair, muito bem, quando lá em 94 eu aprovei aquela lei que acabou com a isenção do ISS para os bancos. Lembro perfeitamente. Eu não me conformava com aquilo. A fruteira da esquina paga ISS. Tu sempre pagaste ISS, as tuas atividades, eu sempre paguei como advogado. Aí o Bradesco, o Nacional, na época o Sul Brasileiro, nem me lembro como era o nome dos bancos, eu sei que era um Unibanco, tinha outros em 94, nos anos 90, isentos. Isentos por lei municipal, prevista na Constituição, mas lei municipal. Eu fiz uma lei acabando com a isenção. Eu lembro que eu botei uns artigos assim que não diziam exatamente isso, que eu não queria alertar os gansos, né? Diziam isso, mas remetendo diretamente à lei, revogando isso e estabelecendo aquilo. E dizendo que aquilo era para aumentar a arrecadação, e era, do município, né? E aumentou, Ricardo? E aumentou muito. Aumentou, segundo os dados que eu recebi, há um tempo atrás da IAMU, em 118 milhões de reais por ano. O que nesses 30 anos que nós íamos comemorar a lei, seriam mais de 3 bilhões que Porto Alegre ganhou. Quando íamos comemorar a lei, o prefeito Melo mandou um projeto revogando. E passou. E é claro que eu lutei muito contra o projeto. Passou, acabou a lei. Incrível, né? Nós vamos ter que fazê-la de novo, em condições outras. Mas acabou a lei. E a imprensa não registrou? Não. Muito pouquinho, eu vi alguma notinha. 118 milhões de reais ao ano. E agora não tem ali, faltam... Até um dia alguém, nem vou dar o nome da pessoa, mas um dessas pessoas ligadas ao governo me disse, não, mas 118 milhões num orçamento não é tanto. Eu digo, é tanto sim. 1 milhão é muito. 1 milhão faz uma escola. Sim. Com muito menos que isso se faz embarcações. Com muito menos que isso se compra geradores. Bombas de sucção. Está aí agora mostrado. Isso é muito dinheiro. É como aquela isenção que o prefeito adora dar isenções, como aliás o governador do estado também adoram isenções, né? Para os ricos. Isentaram a Fraport de pagar na pista do aeroporto ali os tributos municipais. A Fraport, que é uma empresa bilionária, alemã, multinacional, dona de mais de 100 aeroportos no planeta. Isenta. Por que isenta? Por quê? Isenta os pobres, isenta quem não pode pagar. Diminui o valor dos produtos da cesta básica, com base nesse dinheiro. Por que isentar os ricos? Depois falta dinheiro. No meu tempo de guri se dizia que do couro saem as correias. Se não tem couro, não tem correia. Então, se tira dinheiro público, falta para quem precisa. Porque é importante que as pessoas percebam
quem precisa mesmo de governo são as pessoas mais pobres. Não tenho a menor dúvida. Pessoas mais pobres, as demais não dão muita bola. Nem sabem que governo é, nem querem saber. Sim. Para que o governo? É para isto. É para isso. É para isso. E nesse sentido, se nós fortalecermos o governo, terminando com as isenções absurdas e colocando no erário municipal, que é, afinal de contas, que é o cofre da cidade, como são os cofres estaduais e da União Federal, bem, eles têm que ter recursos para poder atender a essas demandas. Porque o cidadão mora no município. Exatamente. É ali que o cidadão vive. Todo mundo mora em algum município. Não há como morar sem ser no município. Porque qualquer área de terra do mundo pertence a um município. Então a pessoa nasce, vive, ama, morre, enfim, dentro dos municípios. E o município tem que ser fortalecido. E a nossa capital, Porto Alegre, que é uma cidade que não é qualquer coisa. Porto Alegre é uma cidade que fez história no Brasil e no mundo. Em 1884, 4 anos antes, Jair, da abolição da Lei Áurea, 1884, Porto Alegre aboliu a escravidão. Então, 4 anos antes. E funcionou a lei. Era inconstitucional? Bom, mas funcionou. Porto Alegre foi a capital política do Brasil na legalidade, sob o comando de Leonel Brizola. Garantiu a democracia em 61, sob o comando de Brizola, enfrentando as piores forças, as mais reacionárias e a direita no Brasil. E a capital política era Porto Alegre, com a cadeia da legalidade, com o comando do Brizola. Porto Alegre teve o famoso orçamento participativo, e que funcionou muito bem, foi sede do Fórum Social Mundial. Porto Alegre é a única cidade que reintegrou vereadores cassados. Quando veio a anistia em 79, muitos vereadores estavam cassados naquele mandato de 76. Mas Porto Alegre, por um trabalho jurídico do Otávio Caruso da Rocha, um grande advogado, reintegrou 2 vereadores que são a história de Porto Alegre. Foram meus amigos, teus amigos, nossos amigos, o Glênio Pérez e o Marcos Klasman. Foram reintegrados em 79, no mandato até 82, que naquele tempo era de 6 anos de vereador. Só Porto Alegre reintegrou, ninguém mais no Brasil. Não há nenhuma cidade no Brasil que reintegrou vereadores cassados no mandato. Porto Alegre reintegrou. Então é uma cidade que tem história, tem tradição, que nos dá orgulho. Não pode ser tratada desse jeito. Ou destratada desse jeito. Maltratada desse jeito. Quando foi feito aqui o tal do trabalho etapa 1, não sei como chamam, no Parque da Harmonia, eles impermeabilizaram o parque. Tiraram a grama, botaram ali cimento e botaram asfalto. O que acontece? A água chega e não desce, né? Não desce. Tem o tal de conceito de cidade esponja agora, que eu acho bonito o conceito, que a água tem que ser absorvida. E aí o prefeito, não contente com aquilo, o prefeito Melo, quer fazer a mesma coisa ali no Anfiteatro Pôr do Sol. Onde existe uma mata ciliar importantíssima, que ele quer destruir, para fazer ali também, né, uma impermeabilização para poder criar uma tal de marina pública. Essa marina vai ser tudo menos pública, porque isso ali é para botar iate de milionário. E quem é que tem iate? Não vai ter um barquinho de pescador ali, isso eu tenho certeza. Não. Isso eu tenho certeza. Lá da ilha, na Ilha da Pintada? Não, só os iates. Como eu não vi, eu quero fazer um registro aqui, mas aí é sobre minha ótica, não tenho os dados oficiais. Eu vi muito barco de pescador, de gente pobre, salvando pessoas. Vi barcos públicos, vi do Exército, vi da Marinha, vi. Agora, eu não vi um iate salvando pessoas. Nenhum. Em todas as enchentes. Não vi nenhum iate. Eu vi jet ski. Vi. Eu não vi nenhum iate. Agora, o que eu mais vi foram barcos de pobres, né? Sim. Isso sim. O pobre é muito solidário. O É pobre muito é muito solidário. solidário. Vendo ruas, exata na medida que o tempo passa. Estudando o Brizola, mais me encanto. E vejo a figura do Brizola, aquele que abriu alguns caminhos fundamentais.
ele sabia que para que o Estado do Rio Grande, governador, né, para que o Estado do Rio Grande do Sul pudesse crescer, se prosperar, se desenvolver, era necessário investir massivamente na educação. Ele foi mais além. Ele viu que precisava na comunicação também. Fazer alguma coisa. Aqui a comunicação era da AT&T. A AT&T. A AT&T. Que ele desapropriou para poder renovar, enfim, ampliar. Precisava de energia elétrica. E ele desapropriou a Bond Shire. Então, criou Aços Finos, Piratini, Caixa Econômica Estadual. Um homem jovem, não é? Sim, na época, menos de 40 anos. Sim, e preocupado com o desenvolvimento do Estado. Mas concretamente, não com discurso, com ação, mas investiu muito na educação. Eu gostaria que tu me comentasse essa questão. Brizola, educação, fundamental para o desenvolvimento do país. Jair, eu começo pela educação, porque o Brizola, quando governador, ele inclusive está no Guinness, ele foi o governante que mais escolas fez. Isso foi no final dos anos 50, início dos anos 60. Ele chegou a fazer 6.300 e tantas escolas, que eram chamadas de brizoletas, geralmente de madeira, algumas de material. Eu tive a oportunidade, recentemente, de salvar a última brizoleta de Porto Alegre, a Escola Maria Tereza da Silveira. Olha só. Iam destruir, iam vender, o Estado ia vender, e eu mobilizei céus e terra para poder salvar a escola, e que é uma escola muito importante, Maria Tereza da Silveira, ali no bairro Bela Vista, e agora ela não pode mais ser mexida. Então está salva essa escola aí, que também é importante do ponto de vista do ensino. Mas o Brizola, como tu falaste, Jair, com muita propriedade, tu conheces muito bem tudo isso, o Brizola, ele encampa a AT&T para criar a CRT e encampa a Bondancher, que era uma subsidiária da Light, para criar a CE. Então, o Brizola foi um governante que superou a todos no nosso Estado e no Brasil. Quando ele vai para o Rio de Janeiro, e foi 2 vezes governador lá, ele faz uma parceria com um cidadão que tu conheceste também pessoalmente. Eu conheci, não tive amizade, mas conheci o professor Darcy Ribeiro. Porque com o Brizola eu tive amizade, eu fui liderado por ele, mas eu convivi 26 anos com ele, 79 a 2004, e os últimos 15 quase diariamente, tu sabes disso, por telefone, geralmente. Bem, o professor Darcy Ribeiro eu conhecia, assim, mas mais distante. E eles criaram juntos o conceito da escola de turno integral. Por quê? Porque vinha um conceito do Darcy Ribeiro já, que o Brizola imediatamente encampou. A criança não pode aprender com fome. Mal nutrida não vai aprender nada. Então, pega-se a criança, dá o café da manhã, ensina, dá o almoço, se ajuda nos temas, assistência médica odontológica, educação física, banho, janta, vai para casa, pronto. Assim uma criança vai aprender. Porque o Darcy Ribeiro partia de um conceito que era do Brizola. Então eles juntaram o conceito. Eu estava lá no Rio de Janeiro na apresentação do chamado CIEP. O CIEP. Eles apresentaram e mostraram, olha, o que acontece? Qual é o grande problema da sociedade brasileira? A desigualdade. Bem, quando é que começa a desigualdade? Aí o Darcy Ribeiro falava, no destino social. A criança com 7 anos, ela entra numa escola pública de má qualidade, em 10 anos ela está fora de tudo. Acabou a vida dela. Porque ela não vai poder disputar uma universidade federal, nem uma universidade particular paga, que seja cara, e ela não vai estar em condições de disputar os melhores postos de trabalho na sociedade. Aos 7 anos, o destino social dela está selado. Agora, se naquela idade, 6, 7 anos, ela entrar numa escola que dê as mesmas condições de ensino das particulares, não. Ela chega aos 17, 16, 18 anos com condições de disputar com os filhos da classe média, média alta, com os filhos dos ricos. Bem, então esse é o conceito do CIEP, né?
Darcy Ribeiro e Brizola. Uma vez o professor Fernando Henrique disse assim, num debate com o Brizola, mas o CIEP é bom, só que é caro. Aí diz o Brizola, professor, caro é a ignorância. Então, as pessoas... Brizola trouxe esse conceito extraordinário, né, da educação em condições de promover a igualdade de oportunidades. E aí sim, né, num futuro, que seria um futuro não visto por ele, e que eu ainda espero que aconteça, mesmo que não seja visto por nós, que as pessoas tenham essa igualdade de oportunidades na vida, de começar, quando criança, a ter chance de disputar com outros, sem precisar ser um gênio. Porque a humanidade não produz um Einstein por semana. Não é assim que funciona. As pessoas têm que ter estímulo, têm que ter apoio governamental, têm que ter condições. E o Brizola representou tudo isso. Representou, de fato, esse sentimento de brasilidade, de compromisso com o povo brasileiro, que para mim foi um grande exemplo, extraordinário exemplo. Sofri muito com a sua perda, agora fez 20 anos da sua morte, que foi em 2004. Eu fui até a escola, Maria Teresa da Silveira, levei uma rosa vermelha. Ele gostava muito de rosa vermelha. E levei também ali na estátua, no Duque de Caxias, a rosa vermelha, para homenageá-lo. Ele fez tanto pelo nosso país, fez tanto por todos nós, se dedicou tanto ao povo brasileiro. Eu acho que a homenagem a ele tem que ser eterna. E eu quero só usar uma frase aqui que aprendi há muitos anos em Buenos Aires e eu uso para o Brizola aqui. Em Buenos Aires, os nossos irmãos portenhos dizem o seguinte: Carlos Gardel, cada vez canta melhor. E eu digo assim, o Brizola cada vez acerta mais. Não tenha dúvida. Eu vou te contar assim, um momento do Brizola, governador, que eu convivi. Uma formatura na Escola Normal 1º de Maio. Ele convidado para ser o paraninfo da turma. Fez o seu discurso e terminou o discurso assim: segunda-feira, todas as formandas, por favor, se apresente na Secretaria de Educação do Estado. Estão todas contratadas. Olha só. Como ele valorizava a educação. Educação era tudo. Fazer, e fez. Mas ele, como tu disseste, Pedro, ele foi uma figura de projeção nacional também. E esse episódio que eu não esqueço nunca, né? Eu sempre digo que foi um momento que eu fiz, não é, a minha formação política, na legalidade. A legalidade. A legalidade. 61. Onde ele evitou a primeira tentativa de golpe, que depois, em 64, teve seu desenlace. Mas ele, na condição de governador e com extrema coragem, fez do Palácio Piratini um bunker de resistência. Gostaria que tu comentasse um pouco esse momento fundamental da vida do Brizola e do valor da política gaúcha. Ali naquele momento, Jair, que tu relatas na tua própria formação de juventude na política, o Brizola foi tudo. Porque ele não se conforma com a tentativa de golpe, porque não deixar João Goulart assumir era um golpe, né? João Goulart tinha sido eleito antes, né, com Juscelino Kubitschek de presidente. Naquela época as chapas concorriam diferentes, né? O vice de uma chapa e o presidente da outra poderiam ser eleitos. Então ele foi vice-presidente do Juscelino Kubitschek e depois reeleito vice-presidente, mas aí do Jânio Quadros. E o Jânio Quadros, não se sabe até hoje bem por quê, lá pelas tantas, em agosto de 61, renunciou. Bem, o João Goulart estava visitando a China, os países asiáticos, e ele deveria tomar posse, e as elites brasileiras, junto com as Forças Armadas, decidiram que ele não seria presidente. E o Brizola, não, ele é o vice-presidente, ele vai tomar posse. E aí começa a campanha da legalidade. E Brizola se dá conta que precisa, então, mobilizar o Brasil e vai atrás de rádios, enfim. A primeira rede social. A primeira rede social. Feita por rádio. Exatamente. Ele pegou os chamados cristais da Rádio Guaíba, colocou no porão do Palácio Piratini e dali
fazia todos os discursos dele. Eu conversei muito com o Dr. Brizola sobre esse episódio, mas ele não gostava muito, engraçado, Jair, ele não gostava muito de falar sobre o passado. Não. Era uma característica. É. Ele até dizia assim, Roas, como tu és curioso, que eu tenho que aproveitar, doutor Brizola. Aproveitar. Mas eu perguntava muito, como eu andava muito com ele, acabava me contando muitas histórias, muitas coisas, e relembrando, né, momentos da legalidade. E ali, na verdade, ele buscava que houvesse uma condição natural, legal, dentro da Constituição, para o João Goulart assumir. Aquela forma, inclusive, aquela fórmula que foi criada não foi do agrado dele. Pelo contrário. Pelo contrário. Né? O João Goulart, o Jango, assumia como presidente, mas sem os poderes de presidente. Era nomeado o primeiro-ministro, que era o Tancredo Neves. Bem, e depois houve um plebiscito, em 63, que devolveu os poderes ao João Goulart. E aí depois nós temos o desfecho que conhecemos de 64, que, aliás, este ano de 2024, descomemorou-se um golpe de 1º de abril de 64. E boa parte disso eu quero dividir em em dois momentos. Um momento lá, né, em 64, quando começa a ditadura militar, e o momento de 60 anos. Mas eu vou começar pelo fim. Esses 60 anos, houve muita descomemoração, e boa parte comandada por ti, Jair Krischke. E eu participei disso e fiquei muito honrado, em vários momentos. Lá atrás, em 64, naquele 1º de abril, que as forças militares gostam de chamar de 31 de março, 1º de abril. E chamaram de revolução. Aquele golpe virou revolução na época. Eu digo sempre, Jair, que a ditadura ela começou violenta e logo se tornou cruel. Ela começa violenta porque no dia 4 de abril, 3 dias depois do golpe, mataram aqui na base aérea de Canoas o coronel Alfeu Monteiro, porque se negou a entregar o comando da base aérea aos golpistas. Foi morto. Bem, então... E depois ela se tornou cruel, né? Aí com interrogatórios mediante tortura, mortes, enfim... tudo isso que aconteceu, exílio, cassações, desemprego, perseguições, o inferno da ditadura militar. Corpos que até hoje não apareceram. Então, essa descomemoração dos 60 anos, repito, no Rio Grande do Sul, com a tua atuação brilhante, mas no Brasil inteiro houve essa descomemoração, fora do país também, em alguns lugares houve. Eu tive relatos de Buenos Aires e de Santiago do Chile, Buenos Aires na Argentina, claro. Então, eu acho que nós passamos aí por momentos em que, de novo, se viu a figura do Brizola na resistência, no exílio, né, voltando depois, e se passou, né, a valorizar muito mais, como tu disseste muito bem, Jair, o episódio da ilegalidade, que foi uma resistência única, o maior movimento cívico da história do Brasil. Nunca mais repetido. Nunca mais repetido. Você já é o decano da Câmara de Vereadores. Sim, verdade. Aí. Há um acúmulo de experiência também, né? Nesse teu cotidiano ali, né? Nessa arte difícil de fazer a política acontecer. Né? Numa casa onde, lamentavelmente, empobreceu politicamente. Né? Vou falar de esquerda, nem de direita, ela empobreceu. E lá estás, o decano. Agora, rumo a um novo mandato. E aí? Quais as tuas expectativas, quais são as tuas esperanças, os teus propósitos? O que tu acha que tu podes fazer mais do que tu já tens feito, né? Para melhorar a qualidade de vida dessa cidade? Olha, Jair, na tua pergunta, já algumas afirmações e respostas importantes. Uma delas é a seguinte: o decano. Eu não sou o mais velho da Câmara, tem 4 ou 5
colegas com mais idade, mas eu sou o único vereador dos anos 80. Então, eu sou o decano. E sou tratado assim como o decano. Bem, a outra verdade também embutida na tua pergunta. A política mudou muito. O bolsonarismo, a extrema-direita mudou muito. Eu sou de um tempo, como tu és também, em que as pessoas tinham vergonha de se dizerem de direita. Até se diziam social-democratas. E agora tem orgulho. Nos parlamentos dizem isso. E houve um tempo em que a direita era civilizada. E eu não estou dizendo que era boa, estou dizendo que era civilizada. Eu fui colega e fui amigo de vereadores da direita, como o caso do João Dibe. Foi um amigo pessoal, um querido amigo. Pensávamos muito diferentes, jamais votamos juntos. Ele foi líder de governo, eu fui líder de oposição. Hoje esse diálogo não existe. Não dá para conversar. Nós não somos vistos agora como pessoas que pensam diferentes, de forma diferente, perdão, e que, portanto, podem se enfrentar de uma maneira adequada, civilizada, dentro de normas. Não, nós somos vistos como inimigos, como pessoas do mal. Nós, quer dizer, a esquerda. E, olha, obviamente, isso traz consequências muito ruins. Ao ponto de, por exemplo, se o projeto é bom, mas é meu, não passa. Não passa porque é meu. Então, nem é examinado o projeto. É examinada a sua autoria. Não, é do Ruas, então não vai passar. Não é política, é mesquinharia. É mesquinharia. Então, eu espero que nesse próximo mandato a gente consiga ter outras condições. Eu espero que não seja essa mesma administração, que ela não volte, que ela não retorne, atual em Porto Alegre. Espero também que o Brasil, e acho que está dando demonstrações disso, que o Brasil supere essa etapa da radicalidade da direita. Supere essa etapa. Sempre haverá divisão ideológica em qualquer sociedade, no nosso país, obviamente. O que é bom. O que é bom. O que é bom. Democracia. Agora, a radicalidade com que a direita se assumiu no bolsonarismo é algo inacreditável e inaceitável. Do meu ponto de vista, inaceitável. Eu, inclusive, me dei o direito, já por ser o decano, já pelo tempo que passou, pela experiência, de algumas pessoas eu sequer cumprimento. Né? Me dei esse direito que eu não me dava antigamente, me dei. Não, acho que eu tenho esse direito que agora essa situação ficou muito ruim mesmo nas relações, e nós não temos, Henrique, tu com a tua história, né, fantástica. Eu, modestamente, com a minha biografia, lutando pelo povo também, a gente não é obrigado a ouvir e suportar qualquer coisa. Não é. Então, questão até de dignidade. Eu acho importante que a gente mantenha nossas posições, respeite a dos outros, claro, mas mantenha as nossas, de forma firme, de forma aguerrida, e é o que eu quero fazer nesse próximo mandato. É o que eu quero exatamente que aconteça, que a gente consiga implementar essas mudanças todas, né? Ter as tais bombas funcionando, né, em caso de emergência, criar outras alternativas para Porto Alegre, como o projeto de Cidade Esponja, que é um projeto mundial da cidade que absorve aquilo que poderia ser uma tragédia, termos uma outra condição de habitação para as pessoas. A distribuição de alimentação, tem comida jogada fora. Alimentação para as pessoas, chances, escolas, que não se vá mais destruir escola para construir supermercados. Ora, bolas, há espaço para tudo, a escola tem que ser mantida. Foi essa superação que a gente fez lá no Maria Tereza da Silveira. Uma escola importante que foi mantida. Aliás, eu quero contar o seguinte, aquela escola, a última Brizoleta de Porto Alegre, ela não apenas é um símbolo, é importante como escola, mas era um símbolo também da própria professora Maria Tereza. Porque em 82, eu tinha 26 anos, foi minha primeira eleição. Em 82, ela também tinha 26 anos.
Nós não nos conhecíamos. E ela teve um infarto e faleceu dentro da escola, aos 26 anos. E por isso leva o nome dela. Então, isso também me motivava muito a manter aquela homenagem a uma pessoa que morreu trabalhando, uma professora. Eu sou filho de professor estadual, tenho orgulho disso. Aquela escola é estadual. Então, há uma série de coisas a serem feitas, que a nossa sociedade precisa buscar igualdade, acessibilidade, respeito, condições de que as pessoas possam viver em paz, se divertir, trabalhar, morar, não ficar com medo, né, que tragédias de qualquer natureza venham tirar-lhes ou a boa qualidade de vida ou até a própria vida. Tem muita coisa para fazer aí. Eu estou entusiasmado em fazê-lo. Olha, Jair Krischke, tu és um querido amigo, um parceiro de todas as lutas, um líder, uma pessoa que eu tenho muito orgulho da amizade. Gosto de dizer para as pessoas que sou teu amigo. Gosto muito, me sinto muito bem com isso. E fiquei muito honrado, muito orgulhoso mesmo de poder ter essa conversa assim, gravada, né? Uma conversa que será útil para mostrar para as pessoas, de alguma maneira, o que se pensa sobre determinados temas. E a tua participação foi uma escolha minha, que se fosse possível, né? Se tu fizesse mais esse trabalho, mais essa gentileza, isso me deixa muito até comovido. Então eu quero, em nome da nossa antiga e profícua amizade e do respeito que eu tenho pelo teu trabalho, te agradecer. Muito obrigado. Pedro Ruas, me ensinaram que entre companheiros não se agradece, se retribui. Faremos Não há isso. nada que agradecer, Pedro Ruas. E nós temos uma velha parceria, sempre por causas justas, por causas importantes. E tu sempre tivesse a generosidade, né, de vir para a luta e acompanhar, se integrar. Isso é muito importante, Pedro. Eu te conheci um jovem advogado, eu acho que até era estudante de direito. Não é? E tu fosse, ao longo dos tempos, um advogado. Isso é muito importante. Esse que percebe a função social do direito. E certamente essa tua visão que te levou, não é, a ser um vereador da cidade, a ter sido um deputado da cidade. Esta visão social, não é, que para mim é fundamental. Não é? E ao longo dos anos e do nosso relacionamento, eu sou testemunha dessa tua postura, não é, de fazer da política algo nobre, algo qualificado. Não é? Tu não é um político de discurso, tu é um político de ação. Historicamente, várias leis que tu propuseste que avançaram no tempo. Umas implementadas, outras não. Me lembro do transporte fluvial. Sim, Autoria. até hoje faltando. Essa lei existe há tantos anos. Fizesse o teu papel, cumprisse. Quem tem que implementar não o fez, é uma outra história. Mas essa tua preocupação com o social, né? Essa verdadeira empatia que tu tens uma empatia com os humildes. Né? Isso é muito importante, Pedro. E esse momento até me gratifica porque é uma oportunidade, ao menos, né, de dizer publicamente da minha admiração pelo Pedro Ruas cidadão, pelo Pedro Ruas advogado, pelo Pedro Ruas político. Né? O político na melhor acepção da palavra, que tu tens sido, né, ao longo de todos esses anos. E sempre muito aberto. O teu mandato tem essa característica, né? Tem tido. Né? As portas são abertas para receber as reivindicações, especialmente da gente humilde. Aquilo que tu referiste daquele homem lá na vila, lá na ilha, mas ninguém me ouve. E tu respondeu, estou aqui para ouvi-lo. É isto que te distingue nesse universo já pobre da política, não? E se dá esse é um tipo qualificado
ele ouve, que é fundamental para a boa arte da política, a política na melhor concepção. Então, a mim me toca te parabenizar, né? Agradecer todos os momentos que tu tivesse posturas solidárias com o nosso trabalho. Porque tu também, Pedro, tu tens te pautado na tua vida como um defensor dos direitos humanos. Admirável defensor dos direitos humanos. Parabéns, Pedro. Muito obrigado, Jair. Obrigado mesmo. Nada mais sincero, Pedro. Eu sei. Nada mais sincero. Muito obrigado.